Como o Brasil não estabeleceu uma separação que nós conhecemos como rígida entre os poderes, nós temos uma separação flexível, com interpenetração de suas atribuições. É até importante dizer que, do mesmo jeito que vocês vão ler nos textos que eu passei sobre o federalismo, não existe um modelo totalmente flexível, nem totalmente rígido. Há interpenetrações, depende do modo como, historicamente, cada país construiu a sua ordem jurídica. A atribuição sobre nacionalidade, em regra, é do Poder Executivo. É o Poder Executivo que você solicita, é o Poder Executivo que examina, porque não é uma atribuição em si de fazer leis, não é uma atribuição de julgar, é uma questão de análise de requisitos legais, para que a pessoa possa exercer direitos, estar dentro da cidadania. Então, o Executivo é quem faz em regra. Mas o fato de uma conduta ser própria do Executivo não torna ela insuscetível de análise por outros poderes. Vou explicar como. Nos estreitos limites das interpenetrações que a Constituição colocou. Então, o Legislativo, ele pode, como tem, lei regulando essa questão da nacionalidade, a lei de imigração. Ela pode até, eventualmente, ser proposta pelo Executivo, mas é do Legislativo. Então, é uma lei interferindo no assunto. É uma lei dizendo o procedimento, é uma lei dizendo como é que se dá a concessão, quais as modalidades, regulamentando aquilo que a Constituição colocou. Então, isso já é o legislativo atuando. E o judiciário? O judiciário vai atuar nesse assunto prioritariamente em situações individuais, em situações isoladas em que alguém busca justiça. Então, se alguém pede ao judiciário alegando que, ou legalmente, ou constitucionalmente, teria um direito e aquele direito não foi observado pelo Executivo, isso permite a intervenção do Poder Judiciário no Executivo para determinar a prática do ato. Então, na nossa ordem jurídica, o Judiciário ele pode sim, é assim que é marcada a ordem brasileira, devido a um assunto que até nós vamos tratar logo mais na sequência, que é o modelo de controle de constitucionalidade que nós temos. O controle de constitucionalidade é você verificar se uma coisa está de acordo com a Constituição. E ela pode ser feita pelo Executivo, pelo Legislativo e pelo Judiciário. É verdade que os autores tradicionalmente estudam o controle de constitucionalidade pelo Judiciário. É o normal que nós encontramos. Mas não é só isso. Torno a repetir, há o controle de constitucionalidade feito pelo Executivo, há o controle de constitucionalidade feito pelo Legislativo, ao controle feito pelo Judiciário. E na hora que o Judiciário adotou um modelo que a gente chama, por uma expressão inglesa, tradicionalmente, que é Judicial Review, ou controle marcadamente difuso, ou modelo de revisão judicial, alguns chamam simplesmente de modelo estadunidense, né, o modelo americano. Esse controle diz que o Executivo e o Legislativo não têm nenhum direito de praticar um ato contrário à Constituição, porque quem dá autoridade, imaginem aí na palavra autoridade, a ideia de legitimidade, é o povo. E o povo está presente no poder constituinte, que elaborou a Constituição. Então, um ato contrário à Constituição não é desejado. Portanto, ele nunca deve ter força nenhuma. Dessa maneira, o judiciário, que também está preso à Constituição, não está obrigado a aceitar, a acatar e a aplicar uma coisa que é contrária a ela. Usando esse raciocínio de base, espero que eu tenha explicado com clareza. É muito importante vocês compreenderem essa reflexão, porque tem muitas consequências práticas encadeadas nisso aí. Então, na ordem jurídica brasileira, se entende que o judiciário, se for procurado por algum interessado para examinar se aquele ato estava ou não de acordo com a Constituição, ele pode dizer, não, isso não estava. Consequentemente, esse é um modelo próprio de judiciário que controla a Constituição, não é o modelo de Tribunal Constitucional, esse aqui é o modelo adotado pelo Brasil.
Isso faz com que se difunda, daí o nome difuso, pelas mais diversas instâncias judiciais, essa possibilidade de dizer esse ato que o poder praticou não está de acordo com a ordem jurídica. E nós temos um brasileiro, melhor, assim, brasileiro, mas especificamente eu queria dizer um potiguar, Amaro Cavalcante, que escreveu um trabalho decisivo sobre esse assunto, pois sobre a responsabilidade civil do Estado. Lá Amaro Cavalcante diz que, lembrando que Amaro Cavalcante foi ministro do Supremo também, Amaro diz, olha, não é possível que o Estado, que é quem faz as leis, não se submeta a elas. Não é possível entender que o Estado possa fazer coisas enquanto todo cidadão é sujeito à responsabilidade, o Estado não ser sujeito a essa mesma responsabilidade. Se todos são, o Estado também deve ser. Porque ele não está acima dos cidadãos. Melhor, vamos corrigir, porque ele tem a função, sim, de ordenar os cidadãos. Vamos corrigir esse raciocínio. Ele não está acima dos direitos dos cidadãos. Ele está abaixo dos direitos dos cidadãos. Claro, com poder para ordenar, para mandar, para prender, para limitar os cidadãos. Mas os direitos que essas pessoas têm estão sobre o Estado. Ele já age para garantir os direitos do outro, garantir os direitos da convivência, garantir aquilo que torna a vida mais digna. É interessante tocar nesse aspecto porque ele vai nos dar duas conclusões. A primeira é que essa reflexão legitima o porquê que o judiciário pode determinar, desde que dentro de um processo judicial, desde dentro de um processo em que alguém pediu, pode dizer conceda-se a nacionalidade a alguém. Não há, portanto, um ato, em regra, não há ato fora da apreciação do judiciário, exceto uns que a gente chama de atos típicos do poder, os atos discricionários do poder. Então, há alguns atos que são próprios da discricionariedade executiva que o judiciário não pode interferir. E gera muita celeuma, muita discussão, algumas questões sobre será que pode? Será que o judiciário poderia ter interferido nisso? No executivo, são aqueles que dizem respeito à conveniência e oportunidade. Atos que expressamente a lei deu poder para o administrador decidir o que fazer. Não cabe substituir a vontade de alguém que passou no concurso público, alguém que foi nomeado, alguém que foi eleito, pela vontade de outra pessoa que está lá no judiciário só porque ou foi nomeado ou passou no concurso também e que por isso não tem mais importância do que a vontade desse magistrado, desse ministro, desse juiz, não tem mais importância do que a vontade dessa outra pessoa que também chegou lá ao poder da maneira legítima para esse poder. Estão entendendo? Não há hierarquia dos poderes. Eu sou professor de Direito Constitucional da UFRN. O ministro do Supremo não tem autoridade para dizer o que é que eu posso ou não posso ministrar aula dentro da disciplina do planejamento que a UFRN faz, que eu apresento, que o colegiado aprova. Estão entendendo? O presidente da República não pode chegar na UFRN e empurrar, de repente, o auxiliar de serviços gerais e dizer, deixa que quem vai varrer esse corredor sou eu. O auxiliar vai dizer, não, senhor, o senhor limpe lá a sua mesa de trabalho, aqui o SG sou eu. Então, dentro da ordem democrática e republicana, cada pessoa tem aquele feixe de atribuições. Então, naquilo que a pessoa é obrigada a fazer e tem que ser seguido para a manutenção da ordem jurídica, não existe limite para a atuação do judiciário. Assim como não existe limite para a atuação do legislativo, no sentido que ele pode legislar sobre o que for do seu interesse, desde que respeitada a sua competência constitucional. Assim como não existe limite para a preocupação da atuação do poder executivo, desde que ele não sempre quando não interfira no que é próprio de outros poderes. Os poderes eles estão livres, desde que respeitem a missão que lhes foi constitucionalmente concedida. E eu estou me delongando um pouco mais nisso,
porque hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto que vai envolver muitos pontos da Constituição e que encaminha para essa dupla temática de federalismo e de divisão dos poderes. Hoje eu queria conversar sobre esse duplo, trazer um tema aqui para reflexão, olhando vários pontos da Constituição que mescla com isso. E dentro desse ambiente, eu tenho a discricionariedade do executivo, que não pode ser substituída pelo do juiz. Então, a UFRN cabe decidir qual curso ela vai ter. Você não vai ver ação judicial obrigando, crie curso tal na UFRN. Não vai ter. A não ser que houvesse uma lei dizendo e a universidade dissesse não quer fazer, e alguém reclamasse, ó, a UFRN está descumprindo uma lei. Mas como não há isso, não há essa situação, a UFRN diz quantas vagas o curso de Direito vai ter, a UFRN diz qual vai ser o currículo do curso de Direito, se a gente vai extinguir o curso de Direito ou não, a UFRN tem liberdade de fazer isso. Se vai criar um campus avançado, como criou, nós temos direito lá no SERES, no CEIDO, e o judiciário não pode interferir nisso. A não ser que alguém diga, opa, tinha uma lei e tal. Então, isso é um espaço de discricionariedade do administrador. Hoje, nos noticiários, nós nos defrontamos com o dilema sobre a discricionariedade do legislativo, que a gente chama tradicionalmente de questões interna corporis, coisas que só cabe ao legislador decidir, porque ele tem a liberdade de votar do jeito que quer. Inclusive, existe a liberdade de propor coisas, até certo grau, podemos entender, mas coisas contrárias ao senso comum. O legislador pode propor. Por quê? Porque isso não quer dizer que é lei. Propor é uma coisa, mas o próprio legislativo é quem se controla. De repente, alguém propõe uma coisa absurda, aí o presidente da Câmara ou do Senado bota em votação, e de repente 80% dos parlamentares votam contrário, exatamente por ser absurdo. Isso é um exercício de aprendizado, é um exercício de democracia. Pare para pensar que às vezes tem minorias legitimamente eleitas que querem levar pautas que afrontam o status quo, pautas que são revolucionárias no sentido de trazer novas ideias, e eles precisam ter essa liberdade de propor aquilo que mesmo a maioria considera absurda. E pode ser que isso seja derrotado por flagrante maioria. Mas aí pode ser que numa outra legislatura, 4 anos à frente, aquilo seja proposto de novo e seja aprovado. Isso é um amadurecimento democrático, isso é a liberdade. Já pensou se o judiciário interferisse nisso? Opa, essa proposta é absurda, aí isso não pode ser votado. Tem limites muito estreitos. Só naquilo que a Constituição diz que não pode, de maneira muito estrita, é que o judiciário pode interferir. Então, cada vez que você tem um problema do legislativo levado ao judiciário, os judiciários ficam incomodados. E isso gera incômodos políticos e tudo, porque é preciso ter clareza para agir no limite estreito do que é permitido, do que realmente o legislativo não podia ter feito mesmo. Então, esse é um tema sempre delicado. Houve uma decisão agora recente, por exemplo, em que o presidente da Câmara dos Deputados permitiu que deputados em certa situação, em viagem no exterior, votassem num projeto de emenda constitucional. E isso pareceu casuísmo, que foi para favorecer uma determinada proposta, porque essas pessoas, eles sabiam que eram a favor, então, excepcionalmente, ele permitiu isso. Isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. E numa primeira apreciação, que a gente chama de liminar, aquela coisa urgente que não dá para esperar, tem que ter logo uma posição, não dá para juntar todo mundo para debater, o Supremo se negou a apreciar. E o Supremo é muito econômico, a verdade é essa. Ele costuma negar justamente para preservar o legislativo e o executivo, essa é a verdade. E o Supremo se negou a apreciar, porque disse que entendeu que isso é uma questão de gestão interna do legislativo, que é um ato que cabe ao presidente da casa decidir, e de acordo com um regimento que é votado pelos próprios parlamentares. Então, isso estaria dentro dessa liberdade, não teria havido nenhuma afronta maior a isso. Pode desagradar, sim. Pode trazer decisões que desagradam grupos e tudo. Faz parte do debate democrático. Assim entendeu o Supremo Tribunal Federal.
já que você entrou Sim, nesse assunto. eu gostaria, na verdade, de fazer a aula de hoje sobre isso, porque a aula de hoje, esse assunto diz diretamente respeito ao que nós estamos estudando, e é uma oportunidade nós conseguirmos estudar de uma maneira contextualizada com o que vocês veem na mídia, de uma maneira que vocês vão poder ler a Constituição de uma maneira mais rica, entendendo melhor, né? E são todos assuntos que tocam a nossa disciplina, né? Possibilitando até que vocês exerçam a formação da opinião de vocês e de outras pessoas em debates, em conversas que possam ter. Mas por isso que eu fui entrando, pisando devagarinho no assunto, trouxe justamente, eu fui falar até de responsabilidade do Estado, que o Estado ele deve pagar, indenizar pelos erros que comete, exatamente porque ele não está acima dos direitos das pessoas. Houve uma época em que se usava uma máxima que ficou conhecida pela sua expressão em língua inglesa: The king can do no wrong. O rei não erra. Era o princípio da irresponsabilidade, que valia nas monarquias de uma maneira geral, por entender que era um absurdo você propor algo contra um rei. Montesquieu, no Espírito das Leis, ele relata uma situação de um determinado czar russo, que disse que o cidadão poderia ter direito a recorrer das decisões do exército russo para ele. Todavia, se ele negasse o recurso, a pessoa seria fuzilada. Então, não sei até que ponto isso era uma real permissão, mas esse exemplo que Montesquieu traz nos mostra o limite dessa ideia de que não incomode o Estado, não incomode o soberano. O que ele decidir, você deve baixar a cabeça. Bom, isso é totalmente contrário à ideia de um Estado democrático de direito. E aqui eu repiso sempre, quando eu falo essa expressão, eu digo: não existe Estado de direito sem ser democrático, não existe Estado democrático sem ser de direito. Então, se você chama Estado democrático, você está se referindo ao Estado de direito. Se você diz apenas Estado de direito, você está se referindo à democracia. Essas expressões são mutuamente implicadas. Conheço autores que separam essas duas expressões. Então, eu fui buscar essa ideia, porque isso, inclusive, está no cerne desse debate que está acontecendo atualmente, que diz respeito a uma expressão que foi conhecida como PEC dos precatórios, né? A proposta de emenda constitucional número 23 de 2021. Porque precatório diz respeito exatamente ao Estado pagar por sua dívida. Quando você critica uma possibilidade de uma conquista tão grande na evolução do Estado de Direito, que foi obrigar o Estado a pagar suas dívidas, e você reclama que o Estado está se endividando porque está com dívida demais, a pergunta é: por que o Estado fez dívidas? Por que o Estado está reclamando de ter que pagar as dívidas? Estão notando que eu estou retrocedendo ao século XIX? Estou retrocedendo ao século XIX. Estou retrocedendo ainda mais ao período napoleônico. Napoleão, pelo menos, pedia que houvesse autorização para poder se entrar com ação contra o Estado. Agora, nós estamos com o poder público alegando que pagar as dívidas, ou seja, se submeter o que é pagar a dívida? Se submeter à lei. É muito custoso. É meteórico, ele não tem como fazer. E você se pergunta, a parte, o absurdo de dizer isso, você se pergunta: e de onde é que veio essa dívida? Adivinha? Descumprimentos de leis. E aí a pergunta que foi feita um pouco antes, ao judiciário, analisando casos concretos e condenando a indenizar em razão de descumprimento de lei, de causamento de danos, sejam danos materiais, danos morais, ofensas à Constituição. É daí que vem. É daí que vem. Então é muito grave quando você vê o poder público sendo obrigado, tendo que ser obrigado a pagar. É muito grave saber que tem precatórios para pagar. E, ao mesmo tempo, é grave você saber que o poder público está reclamando que isso está atrapalhando a vida dele.
obrigarem ele a repor os danos que causou, é algo que está atrapalhando ele. Estão notando que isso é um retorno à ideia do The King Can Do No Wrong? A gente tem que estar muito atento em tudo que está na base da nossa formação humanista para entender bem tudo isso. Agora há pouco alguém colocou aqui no chat sobre o dispositivo da reforma trabalhista que tinha medidas que inibiam a busca do judiciário. Sim, foi por entre outros argumentos, foi por isso que o Supremo suspendeu a validade de parte desses dispositivos. Elas resultam de decisões que foram tomadas em casos concretos. Então, pode ter sido tanta coisa. Eu, como advogado público, nós fiscalizamos para ver se os cálculos estão feitos corretamente. Eu já peguei caso de, por erro material, não havia maldade, posso dizer, a pessoa ter direito a 100 mil reais e está sendo cobrado R$1 milhão. Não era isso em valor exato, mas é coisa dessa dimensão. Então, a gente fiscaliza esses precatórios, tudo nos mínimos detalhes, com muito, muito rigor mesmo. Um por um é fiscalizado. Se realmente houve condenação, se tudo foi observado, se não tem risco de fraude, se aquilo ali é um processo. Acontece, sim. Eu peguei uma vez uma causa milionária em que ela tinha sido encaminhada por erro ao precatório, o processo ainda não tinha sido terminado. Terminou que perdeu-se mesmo e acabou pagando, mas naquele caso a gente identificou que não podia estar em precatório, então isso é muito fiscalizado. E são os mais diversos casos, desde indenizações por morte, a salários que não foram pagos, a tributos que foram cobrados equivocadamente, sabe? São as mais diversas situações, não dá para padronizar. É toda a vida que for condenado. Então, basta você abrir o noticiário e você vai ver, é um resultado de uma decisão judicial, exatamente. O precatório é o resultado de uma decisão judicial. Uma decisão judicial que ultrapassa pelo menos 40 salários mínimos. Então, e são decisões com um potencial um pouco maior, econômico, mas que facilmente se chega a esse valor, dependendo do dano. Um carro de alguém que foi avariado e o valor desse carro ultrapassava os 40 mil reais, e hoje em dia qualquer carro mais barato que as montadoras estão vendendo tem facilidade de ultrapassar esse valor. Então, pode ter sido um carro que foi perdido num acidente, uma cirurgia que teve que ser feita e a pessoa teve que pagar do próprio bolso, tratamento, tudo. Então, é facílimo ultrapassar esse limite e ir para o precatório. É alguém que simplesmente, durante 5 anos, não recebeu a remuneração a que tinha direito e continuou trabalhando e por alguma falha não era pago. As situações são muito, muito, muito diversas. Benefício previdenciário que não foi pago corretamente. Então, são muitas situações mesmo que surgem. Não dá para padronizar, não. Multas que foram aplicadas e a pessoa pagou e depois discute. Mas todos são casos extremamente analisados. Então, eu queria agora conversar com vocês, vou mostrar uma sequência aqui de temas. Vou começar com o nosso dever de casa, que é a Constituição. Para vocês terem uma visão geral dela, sobre esse assunto. Existe um título, deixa eu ver se eu consigo melhor aumentar a letra aqui da Constituição para vocês, para ficar melhor de ler, né? Acho que isso vai melhorar. Existe um título da Constituição que a gente vai chamar da organização. A organização do Estado vocês já conhecem, é exatamente o que vocês estão lendo. E é o vídeo que vocês vão assistir, tá certo? Que na playlist do Grupo de Pesquisa de Direito e Cidadania é o vídeo número, eu quero que vocês assistam de um embalo, eu digo um embalo numa sequência, mas o vídeo 4, o 5 e o 6, tá certo? O vídeo 4, 5 e 6. É um vídeo que eu peço que vocês assistam. Ele não diz respeito diretamente a isso que eu vou falar agora a vocês, não, mas são assuntos complementares. O vídeo 4, 5 e 6 está falando desse título 3 aqui. Mas nós vamos para o título seguinte. Vamos para o título 4 da Constituição hoje, ao qual nós vamos nos dedicar com mais afinco na unidade 2, mas eu quero antecipar já aqui. O capítulo 1 é logo o poder legislativo. É o que a gente está conversando aqui.
Estamos falando do legislativo. Uma atribuição que o legislativo tem está aqui no artigo 48 do Congresso Nacional. Eu quero lembrar de antemão que o Congresso Nacional é o nome do órgão que exerce o poder legislativo na União. O nome do órgão que exerce no Estado é a Assembleia Legislativa. Por exemplo, aqui nós temos a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. E o nome que exerce no município, por exemplo, ontem teve uma votação na Câmara Municipal, é a Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores, uma votação sobre a concessão de um limite de empréstimo para o Executivo Municipal, aqui em Natal. Mas vamos para a União, que é o que está nos interessando aqui. A União, o nome do órgão é Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele tem duas divisões dentro dele. Por isso que tem aquele prédio do Congresso Nacional com duas torres, né? E duas cúpulas. Uma se chama Câmara dos Deputados, né? E a outra se chama Senado Federal. Ok? Mas vamos falar do Congresso como um todo aqui, no artigo 48. Vejam logo de cara o que é que o Congresso faz. Opa, na exclusiva não. Na atribuição que a gente vai chamar de atribuição imprópria. Ele cuida do sistema tributário. Cuida de quê? Ele vai legislar sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. Ou seja, o que é que eu devo pagar? Como esse dinheiro vai ser arrecadado e como ele vai ser distribuído? E mais, eu quero me atentar aqui para esse inciso 2. Ele cuida, né? Ele dispõe, é essa a expressão. Dispor significa ter liberdade de decidir livremente sobre o assunto. É isso. No direito, a palavra dispor, de princípio dispositivo, diz respeito à liberdade de decidir sobre algo. Então, ele dispõe sobre plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado, moeda. Vamos pegar isso aqui porque é o que está em xeque. Vão vendo como funciona a sistemática da Constituição. Passamos esse passeio no bosque constitucional, olhando árvore por árvore dele. Então, nos poderes, eu encontro isso aqui, que cabe ao Congresso, com a sanção do presidente, ou seja, isso vai para o presidente sancionar, tem que ter o ok do presidente no final do processo legislativo. E se o presidente discordar do Congresso, o Congresso pode impor a discordância do presidente, é o que a gente chama de veto, e a imposição pelo Congresso é o que a gente chama de derrubada do veto. Então, ele vai poder legislar sobre isso aqui. O que é isso aqui? A gente vai para outro artigo da Constituição. Ele vai regular isso aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, no 65. Tá aqui. Antes do 166. Olha só, essa história que dizia lá, plano plurianual, né, diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, é uma coisa que a gente viajou aqui, mais de 100 artigos da Constituição, para encontrar onde é que está a continuação daquilo ali. A continuação daquele artigo 48, inciso 2, está aqui no 65. Aqui está dizendo que vai ser uma lei. Até aí não tem novidade, porque se no 48 está dizendo aquilo, a gente já sabe que é uma lei. Né? A gente já está sabendo que é uma lei. E no 165, é a continuação dizendo que essa lei, qual é a relevância desse caput aí, porque a gente já sabe que é lei. A relevância está dizer que quem vai propor é o Executivo. É uma lei de iniciativa do Executivo. Então, no Brasil, isso tem todo um background de direito financeiro que vocês podem estudar depois com calma sobre orçamento público. Vamos nos ater aqui a alguns aspectos dele. No Brasil funciona assim. O orçamento público, ele não é feito no ano ou apenas copiando o do ano anterior
ou apenas aumentando o percentual. Já houve modelos assim, ele funciona e ele não é exclusivo do executivo. O Brasil tem uma característica interessante. Ele tem uma participação do legislativo na feitura do orçamento. Essa é uma característica da Constituição de 88, muito forte. O executivo, ele propõe o orçamento. Por que o executivo? Porque ele é o mais indicado para dizer o quanto vai precisar para botar em prática os projetos, para botar as leis em prática. Ele é o indicado para isso. É para isso que ele existe, para administrar. A lei diz, fica criado o benefício tal. O executivo é quem vai ter que ter funcionário para aquilo, prédio para aquilo funcionar, é quem vai criar o sistema em que isso vai rodar, é quem vai fazer o pagamento desse benefício. Então, o executivo é quem vai poder indicar o que é necessário. Então, quais são os gastos que tem que ter para cuidar de pagamento de servidor, reforma de escola, construção de presídio, reparação de calçamento. Então, reparo de calçamento. Então, o executivo vai fazer isso. Ele faz o orçamento. Mas quem valida, quem dá a última palavra é o Congresso Nacional. Por isso que recebe o nome lei. Agora, é uma lei interessante, porque não é uma lei trazendo normas gerais e abstratas, dizendo que as pessoas têm direitos ou deveres. É uma lei que autoriza o executivo a fazer aquilo ali. Tá bom? Por que isso? Porque é dinheiro público. E o dinheiro público precisa da autorização dos nossos representantes para poder ser autorizado o uso dele. Eu não posso usar dinheiro público se os representantes do povo, que são o dono do dinheiro, que é o dono do dinheiro, não autorizar. Então, os representantes precisam autorizar o uso desse dinheiro que foi instituído o sistema tributário, que foi arrecadado, que está sendo distribuído. Então, o uso dele tem que ser autorizado. E, se vocês lerem esses parágrafos, desde já, dever de casa para vocês lerem, fica aí parado na tela para quem quiser depois, quiser ler depois, ele com calma. Então, existe um plano plurianual, certo? Que estabelece os projetos de duração continuada para o mandato inteiro. Está ali o plano plurianual, conhecido por PPA. Mas todo ano, o governo envia um projeto de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai estabelecer os objetivos, as metas, os princípios de o que é que vai ser priorizado no ano seguinte. Antes, o orçamento era um pouco fictício. Era uma coisa tão de faz de conta que passava 2 anos depois de passado, de já gasto dinheiro público para se fazer a lei. Foi preciso uma alteração constitucional para dizer o óbvio. Eu tenho que aprovar o orçamento no ano antecedente. Então, o orçamento de 2022 tem que ser aprovado ainda este ano. A Constituição não permite que o ano finalize sem a aprovação do orçamento para o ano seguinte. Então, para fazer o orçamento, eu preciso da Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde dizem em que é que vai ser dado prioridade ao gasto, quais vão ser as metas, quanto dinheiro vai ser usado, como é que vai ser feito o orçamento. E aí eu chego depois na lei do Orçamento Anual, conhecida como LOA, L-O-A, que é basicamente a relação, tá, tudo bem, olhei a LDO para 2022 e elaborei esse orçamento aqui, com gasto R$1.000 para isso, R$2.000 para aquilo, R$3.000 para aquilo, R$4.000 para isso, tantos R$1.000 para trocar as portas do corredor do setor 1 da UFRN, e por aí vai. Eu coloco o gasto. Vamos recapear o asfalto da estrada tal. Está tudo ali no orçamento. Dinheiro todo separadinho, item por item. Debatido, discutido, analisado. Construímos uma ideia no Brasil, eu digo construímos porque é um hábito, isso não está expresso na Constituição, é um hábito que nós herdamos do período ditatorial, de que o orçamento não obriga, de que o orçamento não é vinculativo. Ele é indicativo do gasto, mas ele não vincula.
que o governo pode deixar de fazer aquele gasto e pode pedir autorização ao Congresso para gastar em outra coisa. Isso não está escrito na Constituição. Isso é questão de compreensão tanto contábil, quanto financeira, quanto de prática. Pode fazer a sua preocupação, sim, e inclusive há esse argumento. Como você pode ver, não é um argumento que esteja valendo, né? Tanto que a emenda do teto de gasto está em vigor. Mas, se você quiser aprofundar, lá no canal do YouTube, Felicidade e Cidadania Grupo de Pesquisa, tem uma playlist chamada Pesquisas. E lá nós temos uma apresentação bem curta, poucos minutos, de um dos membros de nossa base de pesquisa, que é Gaspar, Francisco Gaspar, inclusive é da Federal do Piauí, mas é do Felicidade. Gaspar apresenta exatamente os argumentos pela inconstitucionalidade do teto de gastos. Está lá no canal do Felicidade e Cidadania, no grupo de pesquisa, exatamente porque ele diz que afronta a destinação constitucional no que diz respeito à pobreza, o tratamento constitucional da pobreza. Viu? Mas está dentro desse debate aqui, exatamente. Então, vamos por etapas, para vocês entenderem bem. Então, eu tenho uma lei de diretrizes orçamentárias que é feita. Alguma dúvida sobre isso até agora? É assim que funciona o gasto público. Deixa eu vir aqui para um 66. Existe uma comissão que vocês vão escutar muitas vezes com o nome Comissão Mista de Orçamento. O que é uma comissão mista de orçamento? Vamos desmistificar algumas coisas. A comissão, porque é um grupo de parlamentares. Mista, porque essa comissão é formada por senadores e por deputados. Então, ela representa o Congresso Nacional como um todo. Então, diz aí no 66 que os projetos de lei sobre plano plurianual, LDO, LOA e aos créditos adicionais, e eu vou querer falar sobre isso, são apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional, certo? Na forma do regimento comum. Então, tem um regimento. Esse regimento, às vezes, alguns pensam que é algo com uma força jurídica inferior pelo nome regimento, já que, tradicionalmente, regimentos são coisas abaixo de leis. Mas esse regimento ele tem a mesma força de uma lei. Por quê? Porque ela é feita pelo próprio Congresso Nacional para ele. Então, não tem o nome lei porque é desnecessário. E como nós veremos no artigo 59 da Constituição, trata diferentemente, são resoluções. Essas resoluções, já que não existe nada superior a elas, a não ser a própria Constituição, então tem o mesmo status de uma lei, certo? Porque eles estão diretamente abaixo da Constituição. Então, eles têm um regimento interno, que é aí que entra aquilo que eu falava no início, sobre os atos interna corporis nos quais o judiciário não interfere. Então, essa comissão, ela vai analisar os projetos que forem apresentados. Ela, inclusive, vai acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento, é o que está aí no parágrafo 1º, 2. Agora, prestem atenção no que diz aqui, que é importante para vocês entenderem toda a celeuma do que acontece. As emendas serão apresentadas na comissão mista. É o que está escrito aqui. E elas vão ser analisadas pela comissão. O que emendas são essas? Aqui diz alguns requisitos delas. Tem que estar compatíveis com o plano, tem que dizer os recursos necessários, ela tem que ser voltada para corrigir erro, ou tem que estar de acordo com os textos do projeto de lei. As emendas são a forma de atuação do parlamentar, do deputado, do senador. Chegou aquele projeto no qual nenhum parlamentar interferiu. Nenhum parlamentar interferiu. Veio do legislativo. E como é que o parlamento vai interferir naquela lei ali? O que é que ele vai fazer? Ele vai propor emenda. Certo? Tudo regulado pelo regimento interno. Então, as emendas são a forma de propor alteração àquele texto de projeto de lei. É a participação na feitura da lei. Você tem 513 deputados. Como é que eu organizo isso? Primeiro que eu separo em comissões. Já tem a comissão mista do orçamento, para facilitar.
Porque senão, às vezes, num grupo de estudo como o de vocês, com 5 membros, você pode pegar um assunto que ninguém chega a uma decisão, imagine se fosse tudo isso. Então, a organização passa pela comissão. Nessa comissão, os parlamentares apresentam emendas, são as sugestões deles, os destaques sobre assunto tal que vai ser votado, destaque para assunto tal, quero dar. Essas emendas podem dizer o quê? Aqui eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, que inclusive é uma tela do site da Câmara dos Deputados, ao qual eu até sugiro que vocês se acostumem a olhar. É um site com muito material didático, sobretudo sobre o processo legislativo, algo que está na pauta do dia das questões políticas do nosso país, e que é muito recomendável que vocês acompanhem. Então, olha só, eles têm um site no site de Educação à Distância, o Clique Regimento, seu guia básico de atuação na Câmara. E eu achei didático aqui, ó. Eles indicam um artigo do regimento interno da Câmara, porque existe o regimento do Congresso Nacional, já expliquei, que é o legislativo, mas eu também tenho um regimento do Senado e também tenho um regimento da Câmara. Então, olha só, esses são os tipos. Na verdade, são expressões até que dão a entender o que é cada coisa. É uma organização para entender o que é que cada um pode propor. Então, eu tenho uma emenda supressiva, o nome já indica. É quando o deputado propõe a supressão de um dispositivo, de parte dele. Tem a emenda aglutinativa. A aglutinativa é quando eu junto várias emendas numa só. Então, a gente chama de emenda aglutinativa. Juntou várias, às vezes são emendas dizendo parcialmente a mesma coisa, eu atribuo uma redação só para facilitar num texto só, né? E proponho. Outras são as emendas substitutivas, em que não vai ser essa redação, eu proponho uma emenda desse tipo aqui. Isso facilita a organização e facilita esse processamento na comissão. Então, tem a substitutiva, em que eu troco o dispositivo. Eu tenho também a emenda modificativa, que modifica a redação. Se ela modificar demais, aí é uma substitutiva, na verdade. Vira uma emenda substitutiva se modificar demais, ela é meramente modificativa. E eu tenho a emenda aditiva. A emenda aditiva, ela, o nome já diz, adiciona um artigo. Excepcionalmente, eu tenho a subemenda, que aparece aí também. A subemenda, ela é uma emenda na emenda. Foi feita uma emenda, a emenda é votada, se ela for aprovada, de repente alguém apresenta uma subemenda. E há uma emenda interessante, que é a emenda de redação, que essa é até perigosa. A emenda de redação é para corrigir alguma coisa gramatical, por exemplo. Aperfeiçoar um texto que ficou mal redigido, que ficou dúbio. A emenda de redação ela não se considera alteração do que foi votado, mas nós sabemos que se você muda uma vírgula ou um termo com múltiplas hermenêuticas possíveis, você pode alterar o sentido do texto. Isso é perigoso. A emenda de redação, certo? Em regra, um projeto de lei tem que ser votado numa casa e depois aprovado na outra. Tudo que foi aprovado numa tem que ser aprovado na outra também. Se a outra muda, tem que voltar para a Câmara, que a gente chama de iniciadora, para a casa iniciadora. Uma a gente chama de iniciadora e a outra é revisora. Quando eu faço uma emenda de redação, não precisa voltar. Mas já pensou se essa emenda de redação alterar demais o texto? Isso pode ser objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, porque diria respeito ao próprio processo legislativo. Seria uma lei que não seguiu o processo legislativo. Então, eu não posso valer. E tem um aspecto interessante para colocar aí na emenda substitutiva, que é muito comum vocês escutarem a expressão, se não escutaram, vão ver, é muito comum surgir a expressão substitutivo, o substitutivo de fulano de tal, o substitutivo do relator. É porque é uma emenda substitutiva tão profunda que muda o texto todo, que aí se chama já de substitutivo. Alguma dúvida sobre isso? Mais para vocês esclarecerem. Isso diz respeito ao objeto da emenda. Essa é uma classificação sobre o objeto da emenda, o que ela faz. Mas existe outra classificação das emendas.
com relação a quem propôs a emenda. Com relação a quem propôs a emenda, existem emendas que são propostas pela comissão, e emendas que são por comissões, e emendas que são propostas pelos deputados e senadores individualmente. São as individuais e de comissão. A par dessa, também se costuma falar da emenda de bancada. Por exemplo, a bancada do Rio Grande do Norte se junta, todos os 8 deputados federais que o Rio Grande do Norte tem, ou todos os 3 senadores, se junta e propõe, os 3 senadores, né, e propõe a emenda de bancada. A emenda para trazer, por exemplo, dinheiro para o Estado. Pronto. Esse é o básico. O que a Constituição diz aqui? Parágrafo 2º, 3º está dizendo das emendas, agora estamos falando de quando essas emendas que eu expliquei até agora, individual, de bancada, emenda de comissão, porque dentro da Câmara dos Deputados existem comissões só da Câmara dos Deputados, dentro do Senado existem comissões só no Senado, que cuidam de debater e analisar projeto de lei de acordo com sua temática, economia, consumidor, direitos humanos, existem comissões internas. E cada uma dessas comissões, de acordo com o seu objetivo, pode chegar no orçamento e dizer, opa, eu quero propor uma emenda ao orçamento. Existe até regra no regimento interno. Por exemplo, cada parlamentar, no orçamento, em geral, né, mas no orçamento é onde a gente chama atenção, pode propor até 25 emendas. Cada parlamentar pode propor até 25 emendas ao orçamento. E a comissão vai, de acordo com a comissão, o regimento diz quantas emendas a comissão pode fazer. 4, 8 emendas. Então, de 4 a 8. Não existe menos que 4, nem mais do que 8. O projeto está sendo discutido. A discussão não vai para aquele plenário cheio de gente, não. A discussão vai para a comissão. E se a comissão fizer uma emenda, acabar sendo aprovado, mudou o texto, como eu disse, tem que ser aprovado nas 2 casas. Aí volta para outra para a coisa ser analisada. Por isso que um processo legislativo é algo naturalmente que tende a ser demorado e há, então, atuações do executivo que são liminares para fazer o uso da mesma expressão que nós utilizamos no judiciário, atuações do executivo que tem efeito imediato. Vamos olhando aqui. Então, as emendas, olha o que vai dizer aqui embaixo. Lembrem, por favor, que nós estamos lendo especificamente o assunto orçamentos da Constituição. Se vocês quiserem saber, isso aqui está no outro título da Constituição, chamado da Ordem Financeira. A gente ia voltar aqui. Está aqui, título 6. Da tributação e do orçamento. Certo? É dentro disso que a gente está. Deixa eu subir aqui bem rapidinho. Ou seja, como a gente arrecada e como a gente garante fazer o interesse público. Então, estamos dentro daqui da seção do orçamento. Olha o que diz aqui. São 66? Não, 65. 66. Olha o que ele diz. Ele trata especificamente de emendas individuais. Estão notando? Ele trata aqui em cima sobre como essas emendas, ele começa a regular o funcionamento das emendas quando o assunto é orçamento. Quando o assunto é orçamento. E muitas vezes essas emendas são emendas do tipo aditiva. O normal é serem emendas aditivas. Emendas que acrescentam. E uma curiosidade que eu não disse a vocês, mas eu vou dizer aqui agora para vocês terem, é que quando a gente leu aqui em cima, a gente falou em créditos adicionais. Se vocês voltarem, vai aparecer aqui, no caput do 66, créditos adicionais. Crédito adicional, que vai ser apreciado pelo Congresso Nacional, diz respeito a quando precisa mexer no orçamento. Então, precisa de dinheiro a mais, um crédito adicional. E, tradicionalmente, a gente chama de crédito suplementar, que é quando precisa aumentar dinheiro para alguma coisa, de crédito especial, quando surgiu uma despesa que não estava prevista, e de crédito extraordinário, em caso de calamidades ou guerras. São os 3 tipos de crédito que tem para adicionar ao orçamento. Ou seja, para eu usar mais dinheiro público, eu preciso da aprovação do Congresso Nacional. Então, olha, as emendas individuais,
Veja que a Constituição ela sai regulando. Essas emendas que, vamos supor, eu sou deputado e vi o orçamento e vi, rapaz, não tem dinheiro para o FRN colocar. Vamos imaginar um equipamento eletrônico aí, moderno, que a gente quisesse numa sala de aula física. Não tem dinheiro para o FRN colocar. Imagina um projetor de multimídia de última geração que ia tornar a nossa aula presencial interessante. Aí eu sou deputado e não tenho, vou fazer uma emenda. Eu acho que isso vai custar 100 mil reais, 1 milhão, vamos dar 1 milhão. Isso vai custar 1 milhão de reais, eu boto lá, faço uma emenda, uma proposta de emenda individual, aditiva, ao orçamento, propondo um gasto de 1 milhão de reais para o FRN. Eu tenho que dizer, inclusive, até os detalhes financeiros todos, como isso vai ser depositado. Elas vão ser aprovadas, olha, que diz aqui, no limite de 1,2% da receita que está prevista, e a metade disso tem que ser destinada a ação e serviço de saúde, que é uma questão no global do orçamento, você vai ver se o equivalente está disciplinado. Mas tem limite para eu propor essa emenda individual. Por quê? Porque a emenda é do executivo que entende. Já imaginou 513 deputados que não estão participando do planejamento da ação do executivo, cada um querendo botar emenda, e não vou falar nem de corrupção, mas cada um querendo colocar emenda para o seu interesse? Um resolve botar emenda para trocar, para pintar a prefeitura, para ajudar a pintar a prefeitura lá da cidade onde ele nasceu. O outro resolve colocar a emenda para construir um posto de saúde, mesmo sabendo que já existe outro posto. Ah, tu está dizendo comprar trator, nem sei agora se isso seria algum exemplo prático específico. Mas começa a ser uma coisa descoordenada, descompassada com quem propõe. Não é próprio ao legislador propor. É próprio ao executivo colocar o orçamento, porque foi, mas o legislativo sabe, é por isso que o legislativo ele vai poder fazer gestões, ele tem esse papel de colocar em debate, e a Constituição botou um limite. Ele diz aqui como é que vai ser rateada essa questão do dinheiro da saúde, e esse parágrafo 11, ele é muito interessante, porque ele tem um efeito republicano e, ao mesmo tempo, um efeito antirrepublicano. Ele obriga o executivo a cumprir essas emendas aí, do parágrafo 9. Ele obriga. Tanto que ficou conhecido como orçamento vinculado. Foi a emenda 86, vocês estão vendo aí. É um orçamento vinculado. Ele obriga a cumprir. Ele não pode dizer, não vou gastar com isso. Isso é interessante, porque evita que o executivo diga, por exemplo, não gosto desse senador fulano, eu vou cortar essa emenda que ele colocou. Só porque ele prometeu para o povo lá que ia trazer dinheiro para isso, isso e isso, eu vou cortar. Evita isso. Por outro lado, favorece, só fez mudar o balcão de negociação de interesses escusos. A pessoa deixa de negociar com o executivo e passa a negociar com o legislativo. E o camarada passa a dizer, se você apoiar e arranjar voto para eu me reeleger, eu arranjo dinheiro para o seu município, colocando emenda tal. E aí vai começando o lado antirrepublicano da coisa. O fato é que a Constituição tem essa regra, obrigando a execução daquilo ali. O parágrafo 12 vai falar que a garantia aplica-se também a todas as programações de iniciativa de bancada, até 1%. A bancada do Estado pode se reunir E aí, geralmente, eu acho muito bacana a emenda de bancada, porque a emenda de bancada, o parlamentar está atuando como uma espécie de sindicalista, que olha a realidade que ele conhece de perto, e a emenda de bancada é feita de maneira que cada parlamentar ali, ele tem uma ideologia, um partido, um grupo político diferente, e naquela hora eles estão juntos e vão ter que achar assuntos comuns, que, portanto, tendem a agradar ao Estado, tendem a atender aos problemas reais do Estado. A bancada tende a atender aos problemas reais porque diz respeito a pessoas com grupos políticos diversos. Eu não sabia que... Falaram aí de algumas obras que eu sei que não são a coisa mais bonita, mas não sabia que tinha sido de bancada, não. Não, Desmonte uma Gameleira é bacana. Mas não sabia que tinha sido emenda de bancada, não. Então, justamente tem a emenda de bancada, que está regulada direitinho. Inclusive,
Essas emendas que a gente falou agora, tem cronograma que vai ser fiscalizado de aplicação, quais vai ser necessário, e tem mais, vou descer aqui para o artigo seguinte. Diz aqui, ó, como é que vai funcionar. Essas emendas individuais impositivas, elas são por transferência especial, que significa que eu tenho que dizer, ó, a transferência especial, cadê? Tá aqui. Tem que cumprir tudo isso aqui, são controladas, são aplicadas, são repassadas diretamente ao ente beneficiário, está tudo dito aqui. E a finalidade definida é quando eu já digo, ela vai ser é uma emenda para isso, isso e isso. Então, ou eu transfiro o dinheiro para o Estado ou para o município, ou eu transfiro para uma coisa específica. E aqui diz também o que é que tem que dizer. Uma área da União, vinculada à programação. Então, são coisas controladas. São regras detalhadas que a Constituição traz para gerir o dinheiro que é meu, que é seu, que é nosso. E uma curiosidade está aqui, ó. Quando ele fala, é obrigatória a execução para a execução equitativa da programação. É porque eu queria falar, essa execução equitativa, ela é definida aqui embaixo. Considera-se equitativa a execução da programação, porque é vinculado, é obrigatório. Mas quem executa é quem? O executivo. O executivo é quem vai botar em prática, quem vai tirar o dinheiro do cofre e entregar. Mas aí essa execução, ó, tem que observar critérios para não priorizar fulano e beltrano. Isso aqui é muito bacana, esse parágrafo 19. Tem que ter critério objetivo e imparcial para atender de forma igualitária e pessoal as emendas apresentadas, independentemente da autoria. Tanto favorece, de certa maneira. É bacana. Claro que pode favorecer, como eu disse, a garantia de acordos irregulares. Né? Mas é algo que a gente vê que prima pela impessoalidade. Isso é bom quando a gente olha para o lado positivo da coisa. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal, até aqui, para a gente poder avançar, para eu poder finalizar esse assunto com vocês? Eu vou passar para outra coisa aqui, só para exemplificar. Só para vocês não dizerem que nunca viram. Esse aqui, por exemplo, essa lei, né, é um exemplo de uma lei de diretrizes orçamentárias. Eu peguei aqui para vocês darem uma olhada. Foi onde começou a surgir um problema que hoje está no centro da discussão, que é a tal da emenda de relator, que eu não falei dela ainda. Aqui era a lei de diretrizes orçamentárias. Foi a primeira vez que se falou no poder do relator geral do projeto de lei orçamentária. Que a gente vai falar disso agora. E aqui ela vem dizendo, ó, quais vão ser as metas, as estruturas, as transferências, todas as regras. Tudo bem, essa é a lei de diretrizes orçamentárias. E, com base nela, foi elaborada essa outra aqui. Eu acho que a letra está um pouco miúda, deixa eu aumentar aqui. Só para facilitar a visualização de vocês. Ou está subindo demais. Então, aqui eu tenho, por exemplo, a lei que está regendo, né, o exercício financeiro de 2021. Todas as despesas orçamentárias. Certo? Todo o orçamento aqui. Dizendo o valor. Quem quiser saber quanto é que o Brasil gasta com as coisas, a receita total, aí ele diz, ó, orçamento da Seguridade, tudo colocado aqui. Para quem quiser, 1 trilhão, 800, tudo colocado. Fixação das despesas, ó. Orçamento da Seguridade Social, 1 trilhão, 160 bilhões, 96 milhões, até o mínimo R$1 aqui sobrando. Refinanciamento de dívida, 1 trilhão só para dívida. Como vai funcionar aquilo que a gente falou, crédito suplementar, aquilo tudo que a gente tinha falado agora, as regras, está tudo aqui. Com base nisso, ó, isso aqui é o anexo, é a briga toda das emendas, está aqui. Quadros orçamentários, receita, ó. Aqui começa. Tudinho colocado. Receita e despesa do orçamento fiscal. Ó. Tudo anotadinho aqui.
nos mínimos detalhes. Vou avançar, vou pular aqui aleatoriamente, porque é só para vocês terem noção de como a coisa é feita. Ó. Tudo direitinho. Empresa de Planejamento e Logística, EPL. Pessoal em cargos, despesas correntes, investimentos, quanto vai usar, ANAC, né? Tudo colocado aqui. Fiscal, a parte de seguridade, o total, Fundo da Marinha Mercante, Fundo Nacional de Aviação Civil, tudo colocado. Todos os gastos vão ser feitos, a assunção de risco em operações, as obras públicas, tudo. Fontes de financiamento. A lei, portanto, é esse grande quadro contábil financeiro. E isso é só o primeiro anexo, são vários anexos. Tá? Quem quiser mais detalhes, eu recomendo olhar aqui no Ministério da Economia. O Ministério da Economia ela tem o quadro da Lei Orçamentária Anual. Deixa eu botar aqui o orçamento anual com todos os detalhes. Certo? Tudo, atos paralelos, tudo que é necessidade. Agora, nós tivemos uma votação, agora, que foi muito interessante, porque foi votada uma PEC, e essa PEC era de interesse do presidente da República e principalmente do presidente da Câmara dos Deputados, e previamente à votação dessa PEC, houve gastos, houve a inclusão na proposta orçamentária para o ano que vem, que é um ano de eleição, houve a inclusão nessa proposta orçamentária de, alguns falam em 15 milhões, e alguns dizem que, inclusive, foram liberados recursos pelo governo, que já estavam no orçamento do ano anterior, mas o governo não tinha gastado ainda, estava segurando o gasto. O governo do orçamento do ano anterior gastou praticamente R$ 1 bilhão nos 3 dias, apenas nos 3 dias anteriores. Algo completamente atípico. Nos 3 dias anteriores à votação dessa proposta de emenda constitucional. Isso o governo gastando o orçamento do ano anterior. E foram incluídos 15 milhões de reais a mais no orçamento por uma emenda que surgiu em 2020, regulada no regimento em lei e no regimento da própria casa, que se chama de emenda do relator. Não é aquela individual, não é a comissão, é a bancada. O próprio relator, que é o deputado encarregado de organizar tudo, de sistematizar, de redigir tudo, da redação final da coisa, o próprio relator, desde o ano passado, tem poder para inserir ele mesmo emendas. Essas emendas, elas não eram nem catalogadas. Hoje elas são catalogadas. Foi criado um código, conhecido como RP9, é um código interno apenas, para facilitar a catalogação das emendas dele. Só que diz apenas, relator fulano de tal, colocou a emenda para X, Y, Z, a lista das emendas que ele coloca. Não lhes parece um poder demasiado para um relator só na hora de fazer o orçamento, não? Enquanto os deputados têm limites de emenda, tudo é debatido, detalhado. E um detalhe, a emenda de relator não é considerada como emenda individual, então foge daquelas regras todas de fiscalização, que a gente acabou de ler nos parágrafos do artigo 166, que tem que dizer para onde vai, como é feito, tudo. Não. Ele apenas coloca e fica consignado que foi ele que colocou. César está dizendo que o Mirante que citou foi emenda de relator, não sabia disso, desse detalhe. Então, fica consignado que foi emenda do relator. Qual o problema que surge? A emenda do relator não está sujeita à mesma fiscalização e mesmas regras da emenda de bancada e da outra. Não se sabe quem foi o interessado que pediu aquela emenda, não fica registro disso, não se sabe, e muitos não querem colocar, e de repente, do nada, aparece 15 milhões a mais de gastos em emendas. Então, isso é muito delicado, é uma técnica de organizar orçamento, que a gente pode dizer que é uma técnica interna da Câmara, mas que termina por favorecer a falta de transparência. São propostas de execução orçamentárias colocadas pelo Legislativo, não pelo Executivo, o Legislativo colocando gastos, sem necessidade de vinculação a nenhum programa público, e que, portanto, compromete a qualidade da administração pública e o uso do dinheiro público.
Vejam isso aqui. Vários deputados se manifestaram. Por que os deputados seriam contra o relator colocar? Se isso não afeta a possibilidade deles individualmente proporem emendas. Afeta, porque essa técnica do relator foi colocada com o objetivo de favorecer a troca de interesse entre o executivo e o legislativo. O relator, sendo uma pessoa que apoia o governo, ela pode colocar emendas que o governo assume o compromisso de executar aquela emenda ali, que está colocada no papel, ele assume o compromisso, é como que uma espécie de acordo assinado, de executar aquilo, e numa cadernetazinha à parte, eu chamo de caderneta, uma anotação à parte, fica sabendo quem é, para beneficiar quem que é aquilo ali, em troca de algum posicionamento desse parlamentar em prol do governo, e ele não vai ter o nome dele exposto. O parlamentar não tem o nome exposto, o executivo faz, e beneficia. Isso gera um ponto de interesse, uma confluência, uma praça comum de negociação entre executivo e legislativo para troca de favores. Eis a questão. E, claro, deputados governistas fazem suas manifestações, deputados de oposição fazem suas manifestações. Eu acho interessante aqui, o deputado Diego Andrade, PSD, afirmou que os recursos estão dentro de cada ministério de acordo com o que foi aprovado. Olha a frase, ganha a eleição juntamente com quem ganha a eleição administra os recursos, com seus aliados. A administração pública, esse critério é um critério ultrapassado, esse critério de espólio, em que quem administra troca tudo, pinta de novo a prefeitura, derruba as obras do antecessor, isso ofende o princípio da eficiência administrativa e da seriedade financeira. A administração não está ali para satisfazer o interesse pessoal de um grupo oligárquico. A administração está ali para atender os interesses do povo, que quer continuar a obra do antecessor, porque é importante, que tem que administrar os recursos em prol de todos, fere a impessoalidade, sim, frontalmente, mas isso aqui é um discurso, inclusive publicado, isso é o site da Câmara, dizendo que quem ganha a eleição faz o que quer junto com os aliados, que a oposição sempre é oposição, seja para um lado ou para o outro, né? Então, é isso mesmo. Para isso, e agora eu sei que não vai dar tempo de explorar em detalhes, mas eu acho importante, eu queria mostrar também que, paralelamente, essas negociações nunca ocorrem sozinhas. Eu estou explicando para vocês a sistemática orçamentária, de acordo com a Constituição. Isso é um tema da disciplina que eu resolvi adiantar agora para vocês acompanharem o assunto e terem opinião, porque vai ser sujeito ao Congresso. Então, por isso que eu fiz essa inversão de assunto da disciplina. Vocês podem olhar que esse assunto estava para a gente, ordem financeira, lá na terceira unidade. Tá? Mas não tem nenhum empecilho a vocês terem a plena compreensão deles. Então, isso nunca acontece só. Sempre são vários debates feitos ao mesmo tempo. Então, surgiu esse problema do orçamento dito secreto, dessas emendas feitas pelo relator ao orçamento. Surgiu esse problema porque estava em votação uma proposta de emenda constitucional. E para garantir a aprovação da emenda constitucional, as negociações aconteceram em outra votação, de outro projeto, né? Que era sobre o uso de dinheiro também de precatório para pagar uma dívida que a União tinha com os estados e municípios, porque a União, devido aos fundos da educação, tinha que transferir dinheiro para estados e municípios. Então, foi votado, ao mesmo tempo, um outro projeto de lei, né? Cadê? O dinheiro dos precatórios será distribuído conforme regras de rateio, que eram dívidas que a União tinha, que a União perdeu na justiça e tinha que pagar estados e municípios. Então, foi feita uma regra aqui, né? Pelo texto aprovado, 60% dos recursos serão destinados ao pagamento dos profissionais. E do Fundeb, 70% dos recursos. Pronto. Isso foi uma votação paralela, para diminuir a pressão na outra votação. Enquanto isso, né, o que acontece? Entrou-se no Supremo Tribunal Federal, como instância própria para debater esse tipo de coisa. Alguns partidos entraram com ação chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é regulada nessa lei, a Lei 9882 de 99.
Isso é o nome, gente, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que a gente resume como ADPF, que são as iniciais. É um tipo de controle de constitucionalidade feito pelo judiciário e designa um procedimento específico. Cada nome de controle vai designar um procedimento específico. E esse, em particular, é regulado aqui por essa lei. Já indica aí, eu não vou nem colocar a Constituição, 102, parágrafo 1º, porque é muito objetivo o que ela diz. E aqui ela diz quem pode apresentar, quem pode propor a arguição de descumprimento, os mesmos que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade, né? Será proposta pelo Supremo, tem por objetivo evitar o reparão. Bom, a ADPF é usada para muitos assuntos porque ela não precisa ser só contra a lei. Ela é subsidiária. Quando não cabe uma ação direta, uma ação declaratória, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, quando não cabe esses procedimentos, pode-se usar um ADPF. Por exemplo, um caso aqui de ADPF polêmico, eu não vou entrar nos detalhes, mas para vocês verem, é super atual. Uma ADPF que a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a BGLT, ingressou para que os registros públicos, isso não é lei, portanto, mas para que os registros públicos não usem exclusivamente as expressões pai e mãe, já que, legalmente, do ponto de vista legal, há famílias que não são constituídas com base apenas nessas duas categorias. Então, é um tema, e qual o assunto que se usou para debater esse assunto? Uma ADPF. Esse instrumento aqui. E foi no âmbito de uma arguição dessa, que é um processo subsidiário, que pediram, já que não é lei, pediram para que houvesse a suspensão dessa ideia de um orçamento feito pelo relator. E aí eu quero mostrar para vocês um artigo da Constituição. Esse artigo aqui, eu gosto sempre de dizer onde é que vocês encontram ele, qual é o contexto em que ele está, apesar de vocês poderem adivinhar com facilidade. Ele está logo depois daquele que a gente estava lá da Organização dos Poderes. Eu tinha rolado a Organização dos Poderes. Começa com o poder legislativo, depois vai ter o poder executivo, depois tem o poder judiciário, depois tem um capítulo das funções essenciais da justiça. Então, a gente está no primeiro, que é o poder legislativo. Aí sai Congresso Nacional, aí dentro do Congresso vai ter a Câmara, vai ter o Senado, vai ter deputados e senadores. Vamos descendo. Reuniões do Congresso, comissões, processo legislativo. É dentro desse contexto do poder legislativo, lá na Organização dos Poderes. A gente encontra aqui, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês agora, a ADPF, que é um processo de controle, eu tenho os processos de fazer leis. Existem vários processos de fazer leis. A cada processo a gente dá um nome, tá bom? Então, leis aqui, inclusive, eu estou falando de maneira genérica, de fazer normas. Tem várias formas do legislativo fazer normas. Vários processos diferentes, vários procedimentos, prazos diferentes, formas de funcionar diferentes, sequências de atos diferentes. Então, aqui, por exemplo, a gente encontra esse aqui, resolução. Esses regimentos internos que a gente estava falando agora, o regimento comum do Congresso, o regimento da Câmara dos Deputados, depois vai ter o regimento do Senado, eles entram nessa categoria aqui, resolução, certo? Outra categoria que nós temos são as denominadas leis ordinárias. São as leis feitas no dia a dia, as leis comuns que nós observamos, são as que o professor Paulo Lopes Saraiva dizia assim, lei ordinária é feita por gente ordinária. Mas, nesse conjunto aqui, a gente vai encontrar esse tríduo, lei complementar, lei ordinária e lei delegada. Não tem hierarquia entre elas. Apenas designam procedimentos diferenciados para se elaborar um documento que, no final, vai receber formalmente o nome lei. Mas tudo isso aqui, né, vão estar dentro desse conjunto geral de normas feitas pelo Legislativo. Agora, inclusive, não é feito pelo Legislativo, mas tramita nele, está aqui a medida provisória, que é uma forma excepcional de atuação do Presidente da República,
fazendo atos que vão ter forças de lei. Existe ainda o decreto legislativo para atos específicos de cada casa, e nós temos a emenda à Constituição, que ela está acima de todas essas outras. Ela está acima. Ela está no mesmo patamar da Constituição, do ato das disposições constitucionais transitórias e nas decisões do Supremo, que essas, na verdade, ainda podem ficar abaixo da emenda, claro, mas quando a decisão do Supremo interpreta a Constituição e diz o que a Constituição diz, é como se estivesse, né, interpretando a Constituição, reescrevendo a Constituição. Mas claro que uma emenda à Constituição pode se situar no patamar acima da decisão do Supremo. Ressalvado uma característica dialógica interessante, que é o próprio Supremo poder dizer que a emenda é inconstitucional. Por exemplo, se a emenda não foi votada com a maioria que tinha que ser votada, que é a maioria de 3/5. Se isso não aconteceu, ela é inconstitucional e o Supremo dirá isso. Então, a emenda constitucional tem essa relação dialógica aí com o Supremo, mas ela está acima da ordem jurídica, no mesmo patamar da Constituição. Quando a gente diz PEC, a gente está se referindo exatamente a uma proposta de emenda à Constituição, que está regulamentada aqui no artigo 60, da emenda à Constituição. Aqui vocês encontram como é que a emenda vai ser votada, como funciona e o que não pode ser objeto ou pode ser objeto dela. O que está em discussão é uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo presidente da República, né, que a gente pode ver que é uma das pessoas que pode apresentar a emenda, está aqui, o presidente pode apresentar. Ele apresentou uma PEC alterando as regras lá no orçamento, dizendo que, por exemplo, precatório, alguns tipos de precatório de maior valor, levaria 10 anos para pagar. Onde é que eu encontro isso? A gente vai para outro artigo aqui, o artigo 100 da Constituição, que está na parte do Poder Judiciário, ó. Lá no finalzinho da organização dos poderes, no finalzinho não, porque depois ainda tem as funções essenciais da Justiça, mas já lá na frente, no Poder Judiciário, eu encontro esse artigo, que vai dizer que os pagamentos que são devidos pelo poder público, né, pelo Fazenda Pública, federal, estadual, distrital, que é o Distrito Federal, e as municipais, por conta de uma decisão judicial, vão ser feitos de maneira organizada, de acordo, não tem favorecimento, é cronologicamente, o que chegou primeiro é pago primeiro. A ordem que o precatório, ou seja, o pedido de pagamento chega. Né? Proibida a designação de casa ou de pessoas nas dotações, nos créditos abertos para esse fim. Então, é só o precatório número tal, vai pagar tanto. E a dotação orçamentária e o crédito adicional não vai poder dizer, vou abrir esse crédito para pagar um precatório de fulano de tal. Não, é tudo impessoal. Isso aqui é uma conquista do Estado de Direito, do Estado pagando suas dívidas sem dar calote muito grande. Então, a proposta só não fala, por exemplo, na pretensão que todo mundo sabe, foi publicamente noticiado, que é de garantir verba para um auxílio temporário às pessoas necessitadas durante a pandemia, o que se chamaria de Auxílio Brasil. Isso não está escrito em nenhum ponto. O que existe é uma mudança nas regras, e a principal é essa, muda algumas outras regras, mas a principal é essa, eu li a proposta, e o efeito principal é de não pagar os precatórios mais caros de imediato, e sim serem parcelados em 10 anos, e isso gera caixa para o governo utilizar no ano eleitoral. Claro que haveria outras formas, como contenção de outros gastos, como abertura de créditos suplementares, mas foi feita essa opção. Vejam o que a Constituição diz aqui, parágrafo 5º e parágrafo 6º. Leiam isso aí. Houve a condenação, certo? Veja o que diz o parágrafo 5º. É obrigatória a inclusão do orçamento da verba para o pagamento constante de precatório apresentados até 1º de julho. Apresentado a quem? O precatório é apresentado ao tribunal. Certo? Até 1º de julho. O que for apresentado até o dia 1º de julho vai para orçamento do ano seguinte. Por exemplo, estamos em 2021. Se um precatório chega no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, hoje, isso não vai mais para o orçamento do ano de 2022. Vai para o orçamento, vai ficar guardadinho esperando para ir para o orçamento do ano de 2023. Então, entra no orçamento aquele valor global, sem dizer nome nem número do precatório. E esse valor global, veja o que diz aqui, parágrafo 6º. A dotação orçamentária serão consignados diretamente ao judiciário,
certo? E o presidente do tribunal vai determinar o pagamento integral. Então, o que é que acontece? O orçamento vai para o orçamento é feito e quando o executivo autorizar a execução do orçamento, o dinheiro vai para o tribunal e o tribunal cuida de fazer o pagamento, vai chamando na ordem de pagamento as pessoas e realizando os pagamentos. Então, não vai por si só ofício. O ofício é o tribunal que vai mandar o ofício, de acordo com outra lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. O tribunal vai mandar o ofício para o poder público, para o poder público, quando fizer a sua proposta orçamentária, lembra no artigo 65, é o executivo que encaminha, o poder público incluir lá a dotação de quanto é que vai ser de precatório. E aí ele recebe ofício do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Distrito Federal, recebe do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Tribunal Regional Federal da 1ª Região, da 4ª, todo o tribunal, do STJ, do STF, os tribunais mandam para lá, o executivo consolida, organiza aquilo, por isso que tem que ser até 1º de julho, tem que chegar no tribunal, para dar tempo do tribunal cumprir a lei de responsabilidade fiscal e mandar. E o executivo vai colocar no orçamento. E quando chegar o orçamento no ano que vem, o executivo pega aquele dinheiro e passa para o tribunal respectivo, para que o tribunal faça os pagamentos. Ok? O que se comunica diretamente ao ente para ele pagar, e aí, vejam bem, e a fiscalização desse valor, que eu disse que é feita, no decorrer desse ano, o executivo vai ter que correr para fiscalizar se está tudo ok naquele pagamento que ele recebeu para incluir. Mas ele tem que incluir para sair no ano que vem. E aí o executivo tem até o dia 31 de dezembro do ano para executar esse orçamento. Ele tem até o mês de dezembro para transferir esse dinheiro para pagamento. Professor, então os autos eles são remetidos à segunda instância ou esse é procedimento da própria secretaria? É procedimento da própria secretaria, os autos continuam na primeira instância, eles não são remetidos, é feito um processo à parte, um processo de precatório que vai para a segunda instância. O mesmo funciona para pagamento de RPV? Não. RPV é quando o valor, chama-se requisição de pequeno valor. RPV é quando o valor é abaixo do limite de precatório. Para estados e municípios é emitido um ofício para que o estado ou o município providencie o pagamento no tempo devido. Obrigado, viu, professor? Desculpa as Isso que é de perguntas. 60 dias. Né? Não, tranquilo. Essa daqui que eu estou botando na tela de vocês é a decisão da ministra Rosa Weber, que entendeu que as emendas de relator ofendem a publicidade. É bem interessante uma transcrição que ela faz de uma decisão do TCU, aumento de 523%, aumentou as dotações em 379%, não houve parâmetros de equidade, nem critério objetivo para verificar o controle desse gasto, a transparência deles, e que não tinha como saber, portanto, se o gasto foi um gasto eficiente ou não eficiente. Eu não tenho como controlar a política pública. Fico totalmente sem controle. Aqui é a votação que houve, foi na ADPF 850, está na página do Supremo Tribunal Federal, vocês podem olhar, podem pesquisar, né? Então, a maioria dos ministros supremos já votou, isso é um plenário virtual, então até meia-noite de hoje os outros ministros podem acrescentar seus votos aqui. Se eles forem contrários, vai aparecer uma coluna aqui do lado dizendo contrário ao relator, mas a maioria, está aí o nome dele, de todos, que já votaram a favor, dizendo que concordam que realmente não pode haver esse orçamento secreto. E interessante que a ministra Carmen Lúcia, no voto dela, ela coloca que o compromisso do Estado em efetivar o princípio republicano deve ser realizado em todo ato exarado pelo poder público, sob pena de subversão do modelo constitucional vigente. Então, ela puxou não só a transparência, mas o princípio republicano para dizer que o princípio da publicidade é isso da forma republicana de governo, porque confere ciência e certeza dos comportamentos estatais. E como diz respeito a um debate de fundo que há ao auxílio a pessoas necessitadas, eu queria lembrar de outro assunto de projeto de lei que está tratado pelo Supremo aqui, nesse ano foi votado, o mandato de injunção 7.300. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, onde
se entendeu, o Supremo historicamente fez um julgamento analisando os dados financeiros do poder público para dizer que milhões de cidadãos voltaram à extrema pobreza, e o Supremo analisou o orçamento, o Supremo analisou todos os detalhes de finanças públicas e do quanto isso impacta, dizendo que é obrigatório que no orçamento de 2022, está aqui, ó, determinação para que o Poder Executivo implemente, em 2022, a fixação do valor de uma renda mensal básica para o extrato da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Eu achei isso é uma das decisões mais simbólicas da história do Supremo. Com isso, pessoal, eu encerro aqui o assunto. Indiquei já aí, para que vocês não precisem esperar por mim, as páginas, tudo onde essas coisas podem ser encontradas. Dessa maneira, vocês podem ver que esse assunto impacta diretamente o relacionamento entre os poderes e impacta também o relacionamento entre União, Estados e municípios, já que estamos mexendo, direto ou indiretamente, com distribuição de dinheiro público, né, e procedimentos que podem querer ser repetidos por estados e municípios. Espero que tenha sido esclarecedor, né, e nós tenhamos alcançado os objetivos aqui de conteúdo